Olá pessoal, eu sou o professor tutor Felipe Martins, do curso de Licenciatura em Computação da EAD UFGD. Nesta aula de hoje, vamos estudar sobre os periféricos de um computador. Periféricos são aparelhos ou placas que enviam ou recebem informações do computador. Na informática, o termo periférico aplica-se a qualquer equipamento ou acessório que seja ligado à CPU. Um periférico pode ser classificado em periférico de entrada, periférico de saída, periférico de entrada e saída. O periférico de entrada é aquele que capta algum tipo de sinal do mundo exterior e o informa à CPU. Alguns exemplos são o teclado, o mouse, a webcam e o microfone. O periférico de saída é aquele que recebe um sinal da CPU e o converte em alguma forma que ou nós humanos o entendemos ou algum outro dispositivo consegue decodificá-lo. Alguns exemplos são o monitor de vídeo, a impressora e a caixa de som. Periférico de entrada e saída é aquele que pode agir tanto como de entrada quanto saída. Alguns exemplos são o modem, o disco rígido e o pendrive. Neste vídeo, vamos conhecer os seguintes periféricos: o teclado, o mouse, o disco rígido, o disco flexível, os discos óticos, memória flash, monitor de vídeo, a impressora, o modem, o alto-falante e o scanner. Bom, para iniciar nossos estudos, vamos falar sobre o teclado. O teclado é um periférico de entrada. O teclado é o meio de entrada de dados mais comum para o computador. Os teclados mais comuns são projetados para escrita de textos e inserção de comandos de sistema. Em cada uma das teclas de um teclado fica desenhado o símbolo que esta gera quando for pressionada. Para que isso aconteça, é necessário que o driver do teclado esteja instalado corretamente. Também é preciso que cada teclado tenha seu idioma configurado corretamente. No Brasil, utilizamos o padrão ABNT e ABNT2. O mouse. Sua classificação está em periférico de entrada. O mouse é um dispositivo apontador. Ele é utilizado para permitir que, ao invés de digitar comandos, o usuário possa indicar a ação desejada de uma maneira que só este dispositivo permite, como, por exemplo, arrastar um objeto, pressionar um botão, selecionar uma área gráfica, etc. Existem também outros tipos de dispositivos apontadores: o touchpad, o trackball, a digital pen e o touchscreen. O touchpad é um dispositivo sensível ao toque que ganhou bastante espaço no mercado pelo crescente uso de notebooks. A mobilidade do equipamento e a necessidade de ser operado em pouco espaço garantem a utilização desse dispositivo que fica à frente de um computador portátil. O trackball. Trackball é um dispositivo apontador similar ao mouse, porém, o mouse possui uma esfera embaixo que precisa ser movido. Já o trackball é fixo e possui uma esfera em sua parte superior. Para movimentar o cursor, é necessário girar sua esfera. A digital pen. Já as digital pens, ou canetas digitais, são bastante utilizadas quando você tem pequenos computadores que não são utilizados em uma superfície onde seja possível apoiá-los. É o que acontece, por exemplo, com os computadores de mão, os palm tops, nos quais as telas são pequenas, são seguradas com uma mão e operadas com a outra. A caneta digital permite uma melhor precisão do que se fosse utilizado, por exemplo, a ponta dos dedos. O touchscreen. O touchscreen também é conhecido como tela sensível ao toque.
Ele é um display eletrônico visual que pode detectar a presença e localização de um toque dentro da área de exibição por meio de pressão. O termo refere-se geralmente ao toque no visor do dispositivo com o dedo ou a mão, que também pode reconhecer objetos como uma caneta. Telas sensíveis ao toque estão se tornando cada vez mais comuns à medida que seus preços caem. Hoje, já é comum encontrarmos essa tecnologia em telefones celulares, tablets, caixas eletrônicos, videogames e outros. As telas sensíveis ao toque dispensam o uso de periféricos como teclado e mouse. O disco rígido. Sua classificação é periférico de entrada e saída. O disco rígido é também conhecido como hard disk, Winchester ou simplesmente HD. Ele é a peça principal que o computador usa para armazenar informações. É uma combinação fascinante de eletrônica e mecânica. Ele é um conjunto de discos metálicos coberto por um material magnético montado em uma única peça, com uma placa de circuito impressos, cabeças de leitura e gravação para cada um dos lados dos discos e um motor que movimenta essas cabeças. Discos rígidos permitem gravar dados em quantidades hoje medidas em gigabytes e terabytes, em um tempo da ordem de milissegundos. São relativamente rápidos e o seu preço, na maioria das vezes, é menor que R$1 para cada megabyte de capacidade. A capacidade de um disco rígido é dada pelo seu número de discos, pelo número de trilhas em cada lado do disco, pelo número de setores em cada trilha e pelo número de bytes graváveis em cada setor, que é normalmente 512 bytes. Para a criação dessas trilhas e setores, o drive precisa ser submetido a um processo chamado formatação, que além de criar essa estrutura, cria também o diretório do disco e apaga todo e qualquer dado que porventura nele esteja escrito. Os HDs são normalmente instalados dentro do gabinete do computador. Entretanto, existem HDs externos, que simplificam bastante a tarefa de carregar grandes quantidades de arquivos de um lugar para o outro. O disco flexível. Os discos flexíveis ou disquetes caíram em desuso, principalmente devido à popularização das memórias flash e pendrives. Eles se destinavam a permitir o transporte de dados de um lugar para o outro, bem como eram as principais mídias de instalação de programas e muitas vezes eram também utilizados para a inicialização do sistema boot. A capacidade dos discos flexíveis era uma de suas principais dificuldades, pois não era raro ser necessário dividir um arquivo ou um grupo deles em vários discos. Além disso, não podiam ser aproximados de ímãs ou motores, pois corriam o risco de serem desmagnetizados e perderem informações. Lembrando que o disco flexível é classificado como um periférico de entrada e saída. Discos óticos. Os discos óticos são classificados como periféricos de entrada ou de entrada e saída. Discos óticos, genericamente falando, são aqueles em que a leitura e a gravação são realizados por meio da incidência de luz laser em sua superfície. A leitura, neste caso, é conseguida pela captação do reflexo do laser por um dispositivo conhecido como fotodiodo. Já a escrita é conseguido com o uso de um laser de maior potência, que quando age sobre um disco preparado para tal, atinge pequenas células de um material que tem a propriedade de mudar de cor quando aquecida. É por isso que o disco fica quente quando gravado. Os diferentes tipos de discos óticos variam nos padrões estabelecidos para a representação dos bits em sua superfície, mas, de maneira geral, os dados são gravados em uma única linha, em espiral, que começa no centro do disco indo até a sua borda. Assim é como acontece com o CD, o DVD e o atual Blu-ray. A tecnologia é praticamente a mesma, mas fatores como a frequência do laser, a distância entre as espirais e a densidade de gravação é que definem o padrão e, consequentemente, a capacidade de armazenamento.
O CD-ROM convencional tem capacidade de armazenamento de aproximadamente 700 MB, o que equivale a mais de 480 disquetes. O DVD-ROM de uma única face e uma única camada consegue guardar 4,7 GB, superando a capacidade de 7 CD-ROMs. E o Blu-ray de camada dupla tem em torno de 50 GB de tamanho, o que equivale a mais de 10 DVDs. Memórias Flash. As memórias Flash se popularizaram e substituíram os discos flexíveis pelo barateamento de seu preço, o aumento de sua capacidade, a confiabilidade e a facilidade de manuseio. Hoje, essas memórias podem ser lidas e gravadas e representadas por pendrives e cartões de memórias, podem ser utilizadas tanto em computadores como em máquinas fotográficas, telefones celulares, câmeras gravadoras de vídeo, tocadores portáteis de música e etc. Existem vários padrões, principalmente para os cartões de memória. Eles variam em tamanho, formato e capacidade. Monitor de vídeo. O monitor é um periférico de saída e seu objetivo é mostrar para nós, usuários, os resultados que foram obtidos pelos computadores. São basicamente duas as tecnologias mais utilizadas na fabricação desses dispositivos, quando o objetivo é fazer parte de um sistema de computador, o CRT e o LCD. Impressora. Classificação: periférico de saída. Uma impressora é um dispositivo que registra no papel uma informação que desejamos, que pode ser um texto, uma figura, um gráfico ou uma combinação de ambos. Vamos exemplificar aqui 4 tipos de impressora: a matricial, a jato de tinta, a laser e a plotter. As impressoras matriciais têm um cabeçote de impressão com diversos pinos formando uma linha, ou então uma matriz retangular. Para formar um caractere ou um pedaço de uma imagem, algum desses pinos são pressionados contra o papel. Daí é só colocar uma fita com tinta entre este cabeçote e o papel para a imagem ser impressa. Quanto mais pinos e quanto menores forem esses pinos, melhor vai ser a resolução de impressão da impressora. A manutenção dessas impressoras é baixíssima, visto que uma fita de impressora é muito barata, algo em torno entre R$ 5 e R$ 35. E com ela é possível imprimir centenas de folhas. O ponto negativo é que praticamente todas as impressoras matriciais só imprimem em uma cor, que é o da própria fita de tinta. As impressoras jato de tinta usam exatamente o mesmo princípio da matriz de pontos das matriciais para formar a imagem, mas ao invés do cabeçote pressionar uma fita com tinta sobre o papel, o próprio cabeçote solta minúsculas gotas de tinta sobre o papel, formando a imagem. Dependendo da marca da impressora, um cartucho de tinta custa em torno de R$ 60 a R$ 200, o que as torna um pouco mais caras que as matriciais no quesito manutenção, pois este cartucho permite a impressão de aproximadamente apenas uma resma de 500 folhas. Porém, as imagens formadas têm melhor qualidade, além de poder ser coloridas se você utilizar cartuchos coloridos. Um detalhe negativo dessas impressoras é que o papel impresso, se ficar molhado, acaba borrando a imagem. As impressoras a laser usam a mesma tecnologia das máquinas copiadoras popularizadas pela empresa Xerox Corporation. Para imprimir, primeiro elas montam em sua memória uma imagem completa da página a ser impressa, com todos os seus pontos. Dentro da impressora há um tambor que fica girando, e durante o giro ele passa por 4 etapas. A primeira etapa consiste em um laser que sensibiliza as áreas do tambor com a figura que se deseja imprimir. Na segunda etapa, o tambor passa por um pó magnético de toner, que se fixa naquelas áreas do tambor que foram sensibilizadas pela luz da etapa anterior. Na terceira etapa, o tambor, girando, encosta no papel e deixa nele o pó de toner.
Na quarta etapa, o papel passa por um elemento chamado fusor, que opera em uma temperatura altíssima e basicamente queima o papel, derrete o pó e fixa nele o toner. Os resultados nós já conhecemos, que é um papel que sai muito quente da impressora, com uma boa qualidade de impressão. Um cartucho de toner, apesar de custar algo em torno de R$ 150 a R$ 600, consegue imprimir aproximadamente 5.000 cópias, o que faz com que o seu custo por folha seja menor do que as impressoras jato de tinta. Um plotter é um dispositivo normalmente utilizado por profissionais para imprimir grandes mapas, plantas e modelos mecânicos em folhas de papel modelo A3 até A0, usando várias canetas com diferentes cores. É comum achá-las em lojas que funcionam como gráficas rápidas. Modem. Classificação, periférico de entrada e saída. Modem é, na verdade, uma aglutinação da contração de duas palavras, modulador e demodulador. É um dispositivo feito para que os sinais do computador sejam modificados de forma a poder trafegar em uma linha telefônica comum, que originalmente era preparada para carregar apenas voz humana, em um processo chamado de modulação. Os alto-falantes são ligados ao computador graças à interface que sintetiza os sons digitais gerados pelo computador. Essa interface controladora de som tanto pode vir na placa-mãe, o que é bastante comum, quanto pode ser adquirida separadamente. Estas placas de som normalmente podem trazer um som de muito melhor qualidade, potência e número de canais. Scanner. Classificação, periférico de entrada. Podemos dizer que um scanner faz o trabalho inverso de uma impressora, pois lê um papel representando-o em um arquivo de computador. Seu trabalho é semelhante a tirar uma foto do documento, gravando-a diretamente no meio eletrônico. Os scanners têm se tornado populares tanto pela qualidade da imagem que consegue gerar a partir do documento original, quanto pela facilidade incorporada por programas de reconhecimento ópticos de caractere, OCR. Com o programa OCR instalado na máquina, é possível escanear uma página de documento e, a partir da análise de sua imagem, gerar um texto que possa ser manipulado por um editor de textos, como o bloco de notas ou o Word. Além disso, os códigos de barra, cada vez mais presentes em mercadorias, objetos e documentos, são desenvolvidos exatamente para o uso desses dispositivos de leitura. Bom, pessoal, espero que tenham entendido. Muito obrigado e até a próxima.